Conversamos agora com o Lorival da Cruz Galvão Júnior, professor, que está participando do Alcar 2022 com o audiolivro O Rádio de Gisela. Lorival, se apresente ao nosso ouvinte e também aproveita e já comenta aí o conteúdo, né? O que nós podemos ouvir dessa obra sonora. É uma satisfação estar aqui contigo, Marcelo, com os ouvintes, para falar de uma produção em áudio, uma produção que fala de uma pessoa que, durante praticamente toda a vida, ou grande parte dela, trabalhou, se dedicou ao áudio, e principalmente ao rádio, que é a professora Gisela Svetlana Otrivano. Foi professora no Departamento de Jornalismo e Editoração, aqui na Universidade de São Paulo, foi professora de jornalismo, e o audiolivro é exatamente a respeito da trajetória acadêmica da professora Gisela que é considerada uma das pioneiras no estudo do rádio no Brasil, principalmente do radiojornalismo. Contudo, ela durante toda a vida fez estudos em diversas áreas. Então, o audiolivro ele resgata esta trajetória acadêmica da professora Gisela, o pensamento teórico, a construção desse pensamento teórico e, principalmente, as ações pedagógicas, acadêmicas, de pesquisa que ela desenvolveu aqui na Universidade de São Paulo, aqui no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes. E você, que é professor da Universidade de Taubaté, veio para São Paulo, na ECA USP, estudar exatamente a Gisela, certo? Sim, eu sou formado em jornalismo na Universidade de Taubaté, a Unital, e quando fiz a faculdade, no primeiro ano, eu me encantei com um pequeno livro que tem na capa uma guerrilheira e um pequeno radinho de pilha com uma capa de couro, muito comum nos anos 90, 80, 1980, 1990, né? E o livro chama-se A Informação no Rádio, os Grupos de Poder e a Determinação dos Conteúdos, que foi editado pela Sumos. Até hoje é um livro que está à disposição das pessoas, está na sua 5ª edição, e esse livro ele traz, né, os estudos que a professora Gisela Svetlana Otrivano fez durante o mestrado. E este livro me arrebatou. Eu já gostava de rádio, sempre gostei muito de rádio, desde muito criança, em Taubaté, participava de eventos infantis, escutava programas infantis no rádio, algo que a gente vê muito pouco, né? Ouve muito pouco, né? Hoje em dia, vê e ouve, né? Praticamente as emissoras de rádio abandonaram esse tipo de ação, que é fantástica, porque você forma ouvintes, né? Mas quando eu comecei o jornalismo, eu me encantei muito com o livro, já gostava de rádio, e ao longo da minha carreira profissional como jornalista e depois também na área acadêmica, no mestrado e depois mais tarde no doutorado, os estudos da professora Gisela fizeram parte, né, da minha base referencial. Então, estas obras, de uma certa maneira, foram fundamentais para que eu pudesse me tornar professor de rádio, né? Então, eu até brinco, né, com o professor Luciano Vitor Barros Maluli, que também assina o livro comigo, o audiolivro, o Rádio de Gisela, né? O professor Luciano, que foi meu supervisor no pós-doutorado. É importante dizer que esse trabalho ele é fruto da minha pesquisa de pós-doutorado e é um dos frutos, porque antes dele nós fizemos uma série radiofônica para a Rádio USP, chamado Vozes Giselistas. Foram 12 episódios transmitidos pela Rádio USP, depois mais tarde também foi transmitido por uma rádio educativa no Recife, enfim, está à disposição no site da Universidade 93,7, também é possível acessar os episódios lá, além dos artigos publicados em revistas, capítulos de livro, enfim, né, foi todo um estudo sobre a professora Gisela, o pensamento comunicacional no âmbito do rádio, principalmente, e tudo isso surgiu exatamente dessa circunstância, né, da minha formação em jornalismo, eu ter me deparado com essa obra que, na verdade, não se limita a esse livro, né, e é fantástico, porque aqui na Alcar, conversando com algumas pessoas, elas demonstraram assim surpresa, poxa, eu conheço Gisela por conta de tal livro, né, e a obra, ela mostra exatamente que a Gisela foi muito mais do que este livro. O livro é basilar, ele é clássico, né? Uma obra que você realmente vai encontrar do Amazonas ao Rio Grande do Sul, sendo usado em universidades públicas e privadas. Mas a obra dela vai muito além disso, né? Muito ainda mostrar daquilo que Gisela pensou sobre o rádio no âmbito acadêmico. Eu lembro que na sua pesquisa você traz a parte acadêmica da Gisela e traz também um pouco a Gisela ser humano, né? Mas esse audiolivro se detém mais no aspecto acadêmico.
acadêmico. Mais no aspecto acadêmico, eu busco fugir, né, das relações pessoais, embora elas sejam concomitantes, né, ao percurso teórico dela na USP. Ela ingressou na USP com quase 20 anos de idade, muito jovem, e ela faleceu aos 55 anos. Então, foram 30 anos dedicados à docência aqui na ECA USP, né, no Departamento de Jornalismo e Editoração do CJE, e ela foi uma pessoa que também militou, né, na televisão, por incrível que pareça. Embora estudasse rádio, ela trabalhou na TV Globo, trabalhou na TV Cultura. Ela criou centros de documentação na Globo e na Cultura que foram pioneiros, né? Hoje a Globo ela tem um centro de documentação fantástico e a Gisela ela foi a pioneira na criação desses centros. Enfim, eu vou mostrando fatos que envolvem a vida pessoal, mas sem entrar em aspectos muito íntimos. Mas no audiolivro eu dedico o último capítulo, o capítulo 7 do audiolivro, o capítulo final, exatamente para falar das relações da professora Gisela com a Universidade de São Paulo. Eu transformei esse capítulo em um artigo e submeti recentemente à revista Comunicação e Educação, aqui da Universidade de São Paulo, da ECA USP, e ele foi aprovado. Ele vai ser divulgado a partir do primeiro semestre de 2023, na edição de 2023, e eu tentei transformar em texto aquilo que eu trago em áudio, obviamente com uma outra linguagem, sobre essa relação afetiva que a professora Gisela tinha com a Universidade de São Paulo. Aí eu entro um pouco mais no aspecto humano, no aspecto pessoal da professora Gisela. Mas é neste capítulo. Nos demais, eu procuro me ater à formação do pensamento teórico. Mas é muito difícil, porque tudo na Gisela, como uma das minhas entrevistadas, a professora Daniela Ota, falava, né, ou fala, né, da declaração, nessa série radiofônica, a professora Daniela Ota, ela diz o seguinte, que tudo na Gisela, na professora Gisela, era afeto, né? Então, ela, de uma certa maneira, vivenciava tudo com muita intensidade. Então, era uma pessoa que colocava vida naquilo que estava fazendo. E o rádio é uma ação muito prática, né? Então, ela era enérgica, era uma pessoa que cobrava, era uma pessoa extremamente rígida e séria. E essa posição dela vem exatamente desse fator afetivo, né? De entender que o rádio é essa mídia tão fantástica.